Paulo estava nas suas viagens missionárias. O maior plantador de igrejas foi Paulo. Paulo, ele tinha a capacidade de plantar igrejas. Então, ninguém plantou mais igrejas dos discípulos, entre os discípulos e os apóstolos, do que Paulo. Então, a missão de Paulo era plantar igrejas. E em uma dessas viagens missionárias de Paulo, ele vai ungindo, ele vai levantando pastores, ele vai delegando funções, ele vai orientando os novos obreiros para fazer a obra do Senhor. E o texto é muito claro. Quando ele vai chegando de Derbe a Listra, estava um certo discípulo chamado Timóteo. Então, ele já trabalha a vida de Timóteo. O que mais tarde você vai entender a história lendo o livro de Timóteo. E porque dava um bom testemunho, então Paulo pratica a circuncisão por conta, não que fosse necessário, mas por conta dos judeus que estavam com ele. E quando eles iam passando pela cidade, a Bíblia diz no versículo 4, que lhes entregavam para serem observados decretos de que haviam estabelecido pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Então Paulo ia dando todas as instruções que eram previstas pelos apóstolos, pelos anciões. Mas tem um dia que ele, passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos de anunciar o evangelho na Ásia. Quando Deus nos impede de algum lugar é porque Ele tem uma nova missão. Foram impedidos de continuar a missão. Às vezes a gente não entende. Eu não entendi quando, em 2012, eu tive que voltar do Rio de Janeiro para Curitiba. Mas o Espírito Santo me impeliu a voltar. Tem coisa que você vai fazer, tem coisa que você vai fazer que você não entende. Tem coisa que até hoje eu faço sem entender e não entendo por que Deus, se isso é bom, por que se isso é legítimo, por que se isso é a tua vontade, por que não? Então esse discernimento, ele fica numa linha muito tênue, porque você ser impedido de uma coisa errada, você se convence, mas você ser impedido de uma coisa aparentemente boa, é o que se tem de fazer, e é algo que aparentemente agrada a Deus, porque o Espírito Santo nos impede. É aqui que você tem que ter afinidade, a voz do Espírito Santo, para não se perder nas interpretações. Eles foram impedidos. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não vão para a Ásia, não vão para a Bitínia. O Espírito impediu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. É nessa hora que Paulo, o versículo 9, é nesse momento que Paulo tem uma visão. Coloca só o versículo 9 aqui agora, e a partir de agora eu quero estar ministrando. É nessa hora que Paulo teve uma visão de noite, em que apresentou um homem da Macedônia. Diga comigo, um homem da Macedônia. Esse homem não pediu. Rogar é diferente de pedir. Na visão que Paulo teve, esse homem rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. É nessa hora que você tem a capacidade, você tem que ter a capacidade de discernir o que Deus está querendo de você. E aí Paulo, no versículo de número 10, depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, logo, muito rápido, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Hoje em dia nós vivemos um barulho muito grande, o voazeiro, as vozes que nos perturbam, todos os dias, tentando impedir-nos de avançar em alguma área. E são tantas vozes que a maioria das pessoas estão perdidas quanto ao seu próprio chamado, quanto ao seu próprio ministério. Mas Paulo tinha o discernimento, ele teve a graça de discernir que tinham que ir para a Macedônia. Eles tinham que passar a Macedônia para lhes ajudar. E é aqui que começa uma nova missão. E a mensagem de Deus está baseada exatamente aqui. Eles vão para um lugar que eles queriam ir? Aparentemente não. Eles estavam pretendendo ir para um outro lugar. Mas Deus redireciona. Diga comigo, Deus redireciona. Alguns dos discípulos ficaram no caminho, porque você vai ver só Paulo e Silas seguindo para a direção, para a região de Filipos, que é a primeira cidade da parte de Macedônia, e por onde eles passam rapidamente para que se cumpra a missão. Paulo tinha toda a convicção até então de que Deus os tinha chamado. Começa a missão na Macedônia, e a primeira missão na Macedônia
começa na vida de uma mulher chamada Lídia. Lídia ouviu a palavra, ela já era uma mulher de um bom coração, ela já servia a Deus, porém ainda faltava algo, o batismo. Então Paulo vai, batiza. Primeira missão deles, batizaram uma mulher. Diga comigo, uma mulher. Olha como Deus faz as coisas. Deus pega um dos maiores apóstolos, que até então estava se despontando no ministério, e Deus redireciona ele para, primeiro, alcançar uma mulher. Mas não era só aquela mulher. Deus tinha mais obras a se fazer. Tinha uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Paulo e Silas vão lá e expulsam. Aquela menina era usada como instrumento de lucro dos seus senhores. Então ela era literalmente um produto de financiamento financeiro para os seus senhores, usada por um espírito maligno de adivinhação. Paulo e Silas expulsam aquele demônio. O que aquela mulher estava falando a respeito de Paulo e Silas era verdade ou era mentira? Verdade. Ela estava dizendo, esses homens são homens de Deus. Porém, a forma com que a exploração era grande, fez com que Paulo e Silas expulsasse o espírito. Por mais que fale a verdade, a vida que ela estava vivendo não era uma vida relevante diante da presença de Deus. Então Paulo e Silas expulsam, e com isso, o lucro dos seus senhores, evapora. O que eles fizeram em expulsar o demônio, foi errado ou foi certo? Certo. O que eles fizeram em obedecer a palavra de Deus, de ir para a Macedônia, foi errado ou foi certo? Nem sempre você fazendo as coisas certas, você vai ter os resultados que você quer imediatamente. Às vezes o fato de fazermos as coisas certas, acabam demandando mais dor, mais sofrimento, porém o resultado não é para mim, ele tem que ser para o reino. Quando eu fundei a igreja, junto com a diretoria, nós fundamos a igreja, Cristo para as Nações. Eu me lembro entre vários pastores que diziam, olha, é fácil de crescer a igreja, chama fulano de tal, ele é bom de movimento, ele vai fazer a igreja crescer. E aí eu ia olhar o perfil do obreiro, e eu via que aquele obreiro até fazia um bom movimento, mas ele não tinha moral para subir no altar. Ele tinha uma vida ilícita. Ele tinha malandragem escondida por trás de uma roupagem de pastor. Mas tanta gente chama esse pastor, e a igreja cresce. Eu falei, não é esse crescimento. Eu me lembro de um pastor que me mandou uma mensagem e falou, se você quer crescer de forma certa, pode ter certeza, não vai ser fácil. Porque da forma certa você vai sofrer, da forma certa você vai apanhar, da forma certa vão te malhar, da forma certa vão te julgar, da forma certa você vai arrumar aparentemente inimigos, que poderiam ser seus amigos, vão arrumar inimigos. Da forma certa pode ser muito mais difícil, mas ela é sustentável. Então Paulo e Silas agora estão sendo levados perante os magistrados. Por que eles foram levados perante os magistrados? Porque fizeram a coisa certa. Porque eles estavam sofrendo a consequência e a retaliação dos governantes. Porque fizeram a coisa certa. É nesse momento que eles são levados diante dos magistrados, julgados e condenados. E o versículo de número 20 em diante, a Bíblia diz, e apresentando aos magistrados, estes homens, sendo judeus, perturbam a cidade, e nos expõem a costumes ilícitos de receber, que não é lícito de receber e nem de praticar, porque somos romanos. A multidão se levantou, e no versículo de número 23, a Bíblia diz que, no versículo 22, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Agora imagine, estava quem? Paulo e... Imagine o Silas dizendo, ô Paulo, será que essa revelação tua foi certa não? Que deu tudo errado. Já começamos apanhando aqui, Paulo. Acho que essa visão tua, não, acho que a gente deveria ter ido para a Ásia. Acho que a gente deveria ter ido para a região ali da província ali, que Deus nos mandou ir, de Listra, Icônico. Acho que a gente tinha que ir para aqueles lados lá, ficar por lá. Você tem certeza que a visão era de Deus?
É aqui que a gente começa a ter um dilema na nossa vida. Quando a gente começa a fazer tudo certo, e nesse dado momento, começa a dar tudo errado. E aí é que vem as perguntas. Você tem certeza? Será que é para isso mesmo que Deus me chamou? Será que é para isso mesmo que Ele me chamou? Porque a visão que eu tive é que era para ir para lá. O que eu estou fazendo é o certo, mas está dando tudo errado. Por que está dando tudo errado? Essa foi a pergunta que eu fiz por alguns tempos para Deus, quando eu procurava preservar aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E eu via amigos que tinham ministério, vendo a coisa alavancar, deslanchar. E eu dizia: Senhor, eu tento fazer tudo da melhor forma, da mais honesta possível. Por que é tão difícil? Talvez Paulo se perguntou isso. Mas chega um momento que você começa a ter convicções de que não tem a ver com o teu sofrimento, tem a ver com os resultados que eles vão proporcionar. E é nesse momento que Paulo e Silas são levados para a prisão. O versículo 23 diz que eles levaram muitos açoites. Uma pessoa que é açoitado com açoites romanos tem vergões, tem sangramento, tem estado febril em alta. É nesse momento que Paulo e Silas estão sendo, o versículo de número 23, coloca no 23, eles, havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram aonde? Na prisão, mandando ao carcereiro que guardasse-os com segurança. Foram tratados como bandidos, foram tratados como assassinos, bandidos de alta periculosidade. É nesse momento que o versículo de número 24 vai dizer que o qual, tendo recebido ordem, o carcereiro, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés amarrando os pés deles no tronco. Agora, Deus tinha um trabalhar naquele momento. É nesse momento que eles estão passando para dentro da prisão. E aqui começa o trabalhar de Deus, que alguém diz assim: ó, novos prisioneiros. Não é assim que acontece na prisão? Quem é que está vindo aí? A pergunta: por que os presos estavam acordados e o carcereiro dormiu? Eu vou explicar por que os presos ficaram acordados. Porque quando alguém falou: está vindo 2 homens aí, que foram açoitados, estão com alto índice de vergões no corpo, sangrando. Quando eles estão passando diante das celas, porque eles foram colocados no cárcere interior, lá no fundo. Quando eles estão passando, os 2 estão sangrando. Os presos começam a olhar. Eu não conheço o outro, também não conheço outro, não conheço. Aí começa um murmúrio na prisão. Você conhece esses 2? Não. Quem será que eles são? Não sei, mas pela quantidade de chicotada, não deve ter feito pouca coisa não. Quem será que são eles? E a proporção que Paulo e Silas ia passando, a pergunta ia reverberando na mente, porque eles queriam saber quem eram os 2. Mas uma coisa chamou a atenção dos 2, aliás, dos presos. Não são homens comuns. Por que não são homens comuns? Já viu um bandido comum, quando ele é preso, ele é açoitado? O que ele faz? Ele conjura, ele xinga todo mundo. Imagina o carcereiro: vão lá para os fundos, vão lá para os fundos. E Paulo e Silas passam assim, ó, quieto, diga comigo quieto. Diga comigo silêncio. Os presos queriam ouvir algumas coisas para tentar entender quem eram eles, mas eles não estavam falando, eles não estavam falando, eles estavam em silêncio. Esse silêncio corroeu
a alma dos bandidos para tentar entender quem eras. Então começa uma pesquisa ali. Sabe quem é? Não. Quem será que são esses dois? Aí um começa a dizer, mas eles não parecem ser maus. O que está acontecendo? Eles não parecem serem bandidos de alta periculosidade, porque não pode ser. Nesse interim, o carcereiro vai lá e amarra os pés deles no tronco. Paulo e Silas ainda estão em silêncio. Ele não esconjura o carcereiro dizendo, a hora que nós sairmos daqui, vamos matar tua mulher, vamos matar teus filhos, vamos matar todo mundo. Não, porque bandido de alta periculosidade é assim, ele sai ameaçando todo mundo. Até o carcereiro trata ele com carinho, porque sabe que é arriscado. Pergunta se eles vão dar chibatada no chefe do PCC, do Comando Vermelho, de quem quer que seja. Pergunte se um carcereiro ousa xingar, maltratar, espancar. Não, porque ele já é ameaçado antes. Mexe comigo, tua família vai ser morta. Então eles são, não deveria ser, mas são tratados melhores do que muitos presos, que injustamente foram presos. Por quê? Porque inspira medo. Só que Paulo e Silas não jorrava ódio, não produzia ódio, mesmo estando feridos. Porque a natureza que estava em Paulo e Silas já era uma natureza transformada pela natureza daquele que tinha sofrido na cruz do Calvário, já sabia o que era ter levado uma chibatada, já sabia o que era ter sido transpassado, pregado na cruz. Essa natureza se aplicou em Paulo e Silas. E eles estão quietos. O silêncio de Paulo e Silas incomodou os demais presos. Esse incômodo fez com que eles não dormissem, tirou o sono de Paulo e Silas. Sabe como é que você tira o sono do teu inimigo? Tirou o sono, perdão, dos presos. Sabe como você tira o sono dos teus inimigos? É quando eles te atacam, de todo jeito, te espancam, te esbofeteiam. Você geme, mas você não murmura. O inimigo diz, eu não estou entendendo. Você geme, mas você não reclama. Você geme, mas você não se vinga. Você geme, mas você não ameaça. Você geme, mas você não aponta o dedo e diz, quando eu puder eu acabo com você. A roda vai virar, hoje eu estou por baixo, mas amanhã... Não. Um cristão autêntico não tem isso. Quando você está sofrendo a consequência de algo que você não sabe por que você está sofrendo, o segredo é, não murmure, não reclame, apenas silêncio, fique em silêncio. O segredo de Deus para você que está enfrentando uma luta, que não entende o porquê da luta, é silêncio. Não abra sua boca, pare de reclamar, pare de sair falando para um e para outro. Um dia vai vir à tona, eles vão descobrir, vai ser bem feito. Não fale isso. Se você tem um chamado e está passando por lutas que você não entende, a única forma de, no meio da luta, você transformar a luta, que é uma desvantagem, 10 vantagem, é se você se permanecer em silêncio. Então não abra sua boca. O tempo dirá quem você é, o tempo revelará o seu devido lugar, o tempo revelará que você só está cumprindo uma visão, porque quem não teve a visão não vai entender, quem não teve o chamado não vai entender, quem não foi vocacionado para obra não vai entender, vai te julgar, vai te espancar, vai te esbofetear, mas aquele que tem o chamado, a visão foi dada a você. E Paulo conseguiu muito bem convencer Silas de que aquele era o lugar. E como que a gente se convence que é o lugar, quando no lugar que Deus nos mandou, a gente só está sofrendo? Não dá para entender algumas coisas, mas Paulo estava convicto de que a voz que tinha falado com ele, passa a Macedônia, não era a voz do diabo, não era a voz das emoções, era a voz de Deus. Na vida você tem a voz da emoção, a voz do diabo e a voz de Deus. Que Deus abra os seus ouvidos para que você discirna a voz dele. A voz dele. Nem sempre aonde ele vai mandar você estar será o meu lugar mais confortável no momento.
mas é o lugar em que o reino de Deus vai estar ganhando, é o lugar onde você vai conduzir pessoas que talvez você jamais imaginou a um caminho diferente. Silêncio, silêncio, silêncio é a melhor resposta quando você não tem resposta. Silêncio é a melhor resposta quando você deveria de murmurar de coisas que você não entende. Silêncio é a melhor resposta quando na hora da dor você não sabe como aliviar a dor. Pastor, mas eu não estou aguentando. Quando você não estiver aguentando e você tiver que romper o silêncio, abra a boca para orar. Se tiver de romper o silêncio, tem que ser através da oração. Agora imagine, 2, silêncio, e os presos, quem será que são? O carcereiro, o silêncio foi tanto que o carcereiro dormiu. O carcereiro, era quase meia-noite. Na prisão não pode fazer barulho meia-noite. Mas o carcereiro estava dormindo. E estava dormindo um profundo sono. Coloca aqui, versículo 25. Versículo 25, capítulo 16, perto da meia-noite. Era mais ou menos 11h30, eu não sei, 15 para meia-noite. Diga comigo, perto da meia-noite. Paulo e Silas, o quê? Eles começam como? Começam como? Assim, de repente, silêncio. O Silas, os presos, estão falando. Pensávamos que eram mudos, não são não. Pois não, Paulo. Como é que está aí? Está doendo. Como é que está suas costas? Está pegando fogo. Quer amenizador? Quero. Tem remédio aí? Tem. O quê? Vamos orar. Remédio para amenizador é oração. Vamos orar? Vamos. Então vamos orar. Eu acho que é nessa hora que os presos falam para o outro. Ei. O Paulo. Os homens estão falando. O nome de um acho que é Silas. Porque eu vi um falando Silas, o outro dizendo Paulo. Então deve ser Paulo e Silas. É o Paulo e o Silas. Conhece? Não conheço nem o Paulo, nem o Silas. E bandido também não conheço nenhum com esse nome não. Aí de repente, o Paulo diz, vamos cantar um corinho? Vamos cantar um corinho. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não. Vamos orar um pouquinho agora, vamos orar. Senhor, salva esta cidade. Senhor, salva aquela moça que era usada por espíritos malignos. Senhor, enquanto passávamos pela prisão, quantos presos aqui, Senhor, precisando de salvação, e ele orando. O Silas dizia, Senhor, quantos filhos desses presos estão precisando de um pai em casa, e eles não têm o pai. Senhor, a esposa desses presos talvez estão chorando a saudade do marido. Senhor, liberta eles do crime, do tráfico, salva eles. Aí um preso está lá, e o preso começa, ele está orando por nós. Quem são? Aí o Silas, Senhor Jesus, tu morreu na cruz para a salvação do presidiário. Aí um presidiário diz assim, ele morreu por mim. Senhor Jesus, o Senhor salvou um ladrão antes da sua morte. Os que roubam podem ter um encontro contigo. E o Paulo, Senhor Jesus,
Não há ninguém que quando olhe para ti não tenha um encontro. Se esses presos olharem para o Senhor hoje, eles serão salvos. E aí um preso começa a lembrar da família, do lar, e começa a chorar. Senhor Jesus, que esses presos tenham o direito da salvação, como qualquer homem, ser mortal precisa. E a tua palavra diz que os nossos pecados podem ser negros, pretos ou escarlate, vermelhos. O Senhor, o teu sangue nos purifica e nos transforma, algo mais que a neve. O Senhor pode limpar a alma. E o Pedro está lá, o Paulo está lá orando, o Silas está orando. Senhor, tem presidiários aqui que têm traumas da infância, foram espancados pelo pai, pela mãe, eles não sabem o que é amor. Aí o preso está lá, ele está falando comigo, é eu. Aí o Silas está lá orando. Senhor Jesus, este homem não consegue se libertar das drogas, por isso roubou para usar drogas. Mas o Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aí o outro preso dizia: eu quero a libertação das drogas, eu quero. Senhor Jesus, que eles possam ter um encontro contigo e te aceitar. Aí um preso: eu quero aceitar. O outro: rapaz, eu estou sentindo arrepio aqui, eu quero aceitar o Jesus desses dois. O outro: eu quero aceitar o Jesus desses dois. Daqui a pouco a prisão se converteu. Aí a prisão se converte. Aí Deus está olhando lá de cima, gente se convertendo, anjo levando o nome, assinando no livro da vida, outro assinando, mais um, Senhor Jesus, que se aceitou lá embaixo através de Paulo e Silas, e vai escrevendo. E aí Paulo e Silas estão orando: Senhor Jesus, que aqueles que quiserem te aceitar, que eles possam dizer: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Aí o preso: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. O outro: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Por que os presos não fugiram quando a prisão se abriu? Porque já não eram mais presos, eram libertos. Porque aquele que conhece Jesus não precisa mais fugir, agora já é liberto. Terminaram de orar, os presos já tinham sido evangelizados. O carcereiro continuava dormindo. É nessa hora que Paulo e Silas dizem assim: vamos cantar de novo? Vamos cantar? Vamos. E eles continuam: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não. Olhe para mim. Enquanto eles estavam em silêncio, Deus estava sentado no trono. Enquanto eles estavam orando, Deus estava assistindo os anjos, trazendo o nome daqueles que estavam aceitando Jesus, escrevendo no livro da vida. Mas quando eles começam a cantar, e não cantar quando tudo vai bem, não cantar quando o dinheiro está no bolso, não cantar quando a caderneta de poupança está cheia, não cantar quando todo mundo está te aplaudindo e dizendo: oh, não cantar quando tudo está bem, não cantar quando você está no ápice, não cantar quando você se torna uma pessoa importante, não, é cantar na dor. O que move a Deus não é o louvor daqueles que são aplaudidos pela plateia como pops, ídolos. Não é esse louvor. É quando você canta para massagear o ego da massa. Não, é quando você canta porque se diz: eu sou bom. Não, esse louvor é diferente. Cantar, qualquer cantor secular canta. Cantar bem, ter uma voz afinada, não indica a presença de Deus. Eu estou falando de gente que vai parar para adorar. E o mais perfeito louvor, já disse o poeta, eles são escritos e cantados nas maiores tribulações da vida. É nessa hora que Deus está lá ouvindo Paulo e Silas: estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo
a Jesus Cristo, atrás não volto. Atrás o mundo, Jesus na frente. Jesus é o guia onipotente. Mundo, Jesus na frente, atrás não volto. Aí Deus começa a subir o louvor como cheiro suave. Porque a Bíblia diz que o louvor ele sobe como cheiro suave. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Não volto não, atrás não volto. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. É nessa hora que Deus diz assim: tem alguém cantando, não, tem alguém louvando o meu nome. E Deus levanta do trono e Deus dá uma olhadinha e diz: não, não é possível. Não é possível que o louvor está saindo da boca de alguém que está cheio de vergonhas. Eles estão presos, mas a boca está livre para louvar o nome do Senhor. Eles estão com os pés presos, mas a alma está livre para me adorar. Eles não conseguem dar um passo sequer, mas eles continuam me louvando e me adorando. Ah, eu vou descer lá. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E Deus começou a descer. Quando Ele desceu, a prisão começou a tremer, o terremoto aconteceu. Sabe quando Deus vai descer na tua vida? Não é quando você murmura. Sabe quando Deus vai descer na tua vida? Não é quando você reclama. Não é quando você fica dizendo: por que não está acontecendo as coisas na minha vida? Sabe quando Deus vai descer? É quando em meio à aprovação você silencia. É quando em meio à aprovação você apenas ora. Mas quando você começar a cantar no meio da aprovação, Deus não resiste o louvor de um fiel. Deus não resiste o louvor daquele que canta no meio da luta. Não importa se no meio do louvor, não importa se no meio do louvor vai ter lágrimas. Estou seguindo a Jesus Cristo. Não importa. Este caminho está sem dinheiro no bolso, eu não desisto. Estou seguindo. Não tem pão à mesa, a Jesus Cristo. Atrás não. Eu estou na cama doente, mas não volto não. Não importa se eu estou passando a luta. Depois da luta, eu estou de olho na coroa. Vem a coroa. Eu tenho que passar pela luta. A recompensa, se a luta é grande, a coroa, a recompensa maior, é proporcional à luta. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto. Pastor, todo mundo que me rodeava foi embora. Até o meu melhor amigo me abandonou. Pastor, meu pai se levantou contra mim. Pastor, minha mãe se levantou contra mim. Pastor, meus amigos se levantaram contra mim. O que eu faço? Se me deixarem os pais, faz parte. Se me cercarem muitos perigos,
deixarem. Quanta gente estava do seu lado e hoje não está mais. Quantos atrás não volto, não volto não. De novo, se me deixarem, se me deixarem. Eu sei que tem gente abandonado por pais e amigos. Se me cercarem muitos perigos, se me deixarem, tá doendo, tá? Muitos amigos, atrás não volto, não volto não. Aí Deus desceu. O dia que Deus desce, a prisão sai. Sabe por que a prisão não se abriu? Porque você ainda não louvou. Sabe por que as coisas ainda não mudaram? Porque você ainda continua murmurando. Porque teu WhatsApp ainda tem conversas que Deus está vendo, que não são condizentes ao teu chamado. Porque você ainda continua julgando A, B, C e D, quando Deus está querendo tratar de você. Mas por que tudo isso aconteceu? Por causa de uma visão. Só não vai sofrer quem não foi chamado. Se Deus um dia te chamou, a visão esconde o quê? As lutas e as adversidades. Tudo começou quando Paulo teve uma visão. E a visão dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passar a Macedônia implica em sofrer o próprio dano, mas salvar o pecador. Passar a Macedônia implica em dizer que Ele viva em mim, porque já não sou mais eu que vivo, mas é Ele que vive em mim. Passar a Macedônia implica salvar o bandido, o ladrão. Quando as prisões se abriram, o carcereiro acordou. Agora é hora de Deus tratar o carcereiro. Olha como Deus não dispensa ninguém. O carcereiro ia se matar, e Paulo e Silas diz: não se mate, estamos todos aqui. Senhores, cadê os bandidos? Estão aqui. O carcereiro olhou e falou: mas por que eles não fugiram? Porque eles não estão mais prisioneiros, eles tiveram um encontro com Jesus e eles são livres. O carcereiro disse: eu quero esse Jesus também. Como eu faço? Eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Primeiro ele faz o carcereiro dormir para os presos serem salvos. Depois ele acorda o carcereiro para tratar o carcereiro. Deus não dispensa o bandido, Deus não dispensa o carcereiro. Deus não dispensou Lídia, Deus não dispensou a menina que estava sendo usada pelos seus senhores. A multiforme graça de Deus se estende a tudo e a todos, sem distinção de raça, de cor, de nacionalidade. A única coisa que pode te levar ao lugar do milagre é a visão. Que Deus abra a sua visão, mas que Deus lhe dê capacidade de entender que a visão vai te levar para lugares desconfortáveis. Passe a Macedônia, pode ser, passe a rua que você mora do outro lado e vá até a tua vizinha, mesmo que você não goste muito dela, mesmo que isso implique em danos aparentemente para você, mas vai lá e fale do amor de Deus. Passe a Macedônia significa: sai do lugar de conforto e vá ao encontro do pecador. Passe a Macedônia significa: não passe de largo quando você vir o homem caído à beira do caminho. Passe a Macedônia significa: abra mão do seu conforto. Não faça como o sacerdote que passou de largo. Não faça como o levita que passou de largo. Faça como o bom samaritano. Saiu da sua zona de conforto. Porque na parábola do bom samaritano, o bom samaritano estava seguindo viagem, mas ele simplesmente vê um homem meio morto, caído, ensanguentado. Esse homem tinha tudo para seguir viagem como levita, como sacerdote. Tinha tudo, dizendo: não, isso não é um problema meu, eu vou seguir minha vida. E quantas vezes nós somos exatamente assim? Isso não é um problema meu.
Quantas vezes a gente trata pessoas com indiferença por picuinhas, por coisas que estão dentro do nosso coração, mas que nunca esteve dentro do coração de Deus, e a gente pergunta: por que eu estou adoecendo? Por que minha vida espiritual não está produzindo? Por que eu não estou crescendo espiritualmente? Porque ainda existe rancor, ressentimento, porque você não entendeu que o teu chamado é para salvar vidas e não para condenar vidas. Passar Macedônia implica em ser diferente do sacerdote, o poderoso dentro da igreja, mas um fracassado no caminho dos pecadores. Autoridade na igreja, mas um miserável homem que não tinha sensibilidade nem compaixão quando viu o homem meio morto. Quem era o levita? Era o cantor da igreja, a gente pode entender? Pode, mas era também aquele que pratica algum serviço no templo. O levita olhou e falou: eu não quero me envolver. Mas lá vem o samaritano, não tinha posição no templo, não era aplaudido pela plateia, mas tinha compaixão, e quando viu o homem meio morto, entendeu exatamente que ele tinha que parar, passar a Macedônia do seu próprio preconceito, passar a Macedônia da sua própria vontade, e atender um homem, que muito mais que um homem, tinha uma alma ali dentro. E o bom samaritano, diz a Bíblia, que ele desce da sua cavalgadura. Esse bom samaritano não tinha no seu projeto parar no caminho. Esse bom samaritano não veio preparado para um atendimento. Esse bom samaritano não trouxe uma peça de roupa extra, caso ele se sujasse, ele vestiria uma nova roupa. Não, ele simplesmente passou a Macedônia do preconceito, da vontade própria, do seu próprio desejo, desceu da sua cavalgadura, correu, olhou para o homem, deitou o vinho, deitou azeite, ungiu ele, deu vinho para ele beber, tentando reanimá-lo. O vinho fala da unção da alegria, o azeite fala da unção do Espírito. Tentou reanimá-lo. O homem meio que abriu o olho, meio morto, olhou para o bom samaritano e não entendeu. O bom samaritano pegou ele no colo, não perguntou: ei, você tem dinheiro para me pagar? O bom samaritano não chacoalhou ele e falou: por que você está aí nessa vida, rapaz? Você não ouviu teu pai e tua mãe? Eu não quero saber por que você está nessa vida, eu quero saber o que eu posso fazer para tirar você desta vida. Não olhou para a roupa e falou: olha, rapaz, eu poderia até te ajudar, mas olha, eu estou alinhadinho, eu estou engomadinho aqui, meter a mão em você vai me sujar e eu não quero me envolver. Não! O bom samaritano passou a Macedônia de todos os preconceitos, pegou o moço, colocou em sua cavalgadura, se sujou, colocou na sua cavalgadura, chegou no primeiro hotel, falou: olha, hospede esse homem para mim, dê os cuidados para ele, quantos dias for preciso ele ficar aqui sob seu cuidado, deixe. Você sabe que eu sou um viajante, que eu sempre passo por aqui. O dia que ele estiver bem, manda ele embora. E sem pegar um cartãozinho dizendo: eu sou o pastor Alexandre Maciel, quando você precisar, você vai, eu estou aqui, entregue esse cartãozinho para ele, diga que tudo que eu gastei, eu quero que ele me reembolse. Não. O bom samaritano simplesmente disse assim: ó, não cobre nada dele, porque quando eu voltar, eu o pagarei. A Bíblia não dá o nome do bom samaritano, porque quem faz boas obras não tem necessidade de que o seu nome seja visto por si só, não. O bom samaritano fez porque ele tinha dentro do seu coração o desejo simplesmente de fazer, era da natureza dele. Passe a Macedônia significa estender as mãos para aquele que está morrendo. Cada dia que eu ouço o grito de almas, a visão, o que me impele aqui é uma visão, e a visão que me impele é o grito, é o gemido das almas. Às vezes eu oro e digo: Senhor, que o Senhor aguce o ouvido dos nossos obreiros, porque eu não consigo entender como obreiros conseguem dormir em tempo de trabalhar.
Não consigo entender como obreiros conseguem se divertir, e não estou falando de diversões naturais e permissivas, não, eu estou falando usando um tempo que deveria de ser usado no reino de Deus, e por isso a obra não vai. E eu digo, Senhor, se eles pudessem ouvir, eu não consigo dormir o dia, as pessoas dizem, pastor, por que você faz TV, live? É porque eu fico ouvindo o grito, é como que se... Desde o testemunho daquela mulher que estava com a corda escondida na gaveta, ia se matar com uma carta escrita. E eu estou fazendo uma live, estou orando e Deus me revela, tem uma mulher, ela foi estender a roupa. Depois ela ia se matar, ela tinha comprado a roupa para se matar, ela tinha comprado a corda, ela tinha escrito a carta, explicando tudo, e Deus me revela, tem uma mulher que você escreveu uma carta, tem uma corda escondida na gaveta da sua casa, você marcou o dia, marcou o lugar e a hora, mas Deus está mandando o anjo aí. Ela disse que a roupa caiu no chão, ela correu, pegou a carta, rasgou a carta, foi na churrasqueira, colocou a corda, ateou o fogo, depois veio em Guarapuava gravar o testemunho que nós rodamos hoje. Cada vez que eu vou dormir, tento pensar, hoje eu não vou fazer, me vem aquela mulher e eu penso, quantas mulheres estão esperando talvez uma oração, quantos homens à beira da morte, eles só estão esperando uma oração, um grito de misericórdia, eles estão gritando, alguém pode me ajudar, em um clique da TV, eles podem me assistir, em uma mudança no Facebook, ou no YouTube, ou nas redes sociais, eles podem me ver. Passe a Macedônia implica nisso, em você simplesmente atentar à visão. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar visão, e não estou falando de olhos materiais, estou falando de olhos espirituais. Passe a Macedônia implica em ter o discernimento, de quando chegar no destino final, do seu aprisco, contar as suas ovelhas, e dizer, espera aí, está faltando uma, onde está essa minha ovelha? Não, vou contar de novo. Passa a Macedônia implica em cada santa ceia, senhores pastores, que faltar um membro na sua santa ceia, você não conseguir dormir sem antes ligar para eles e perguntar, o que aconteceu? Você está bem? Está faltando alguma coisa? E se isso não está sendo feito, a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Tem que ser feito. Passa a Macedônia significa um inconformismo comigo mesmo, para que prevaleça o nome de Deus, eu preciso fazer a obra de Deus, e conta 1, 2, 99, não está faltando uma. Qual é que está faltando? É a ovelha Maria, é a ovelha Sebastiana, é a ovelha Joaquina, é a ovelha José, é a ovelha Paulo. Não, qual é a ovelha? É a ovelha Maria. Maria! Porque a ovelha conhece a voz do pastor. A Maria não veio, porque toda ovelha pode ter 100 nomes. O pastor chama uma vem. A Maria não vem. O pastor vê o sol se pondo e diz, eu vou voltar atrás da ovelha. Um outro pastor, meia boca, enquanto o pastor, está indo onde? A ovelha Maria não apareceu. Ih, essas ovelhas são rebeldes, rapaz, vai dormir, vai descansar, essas ovelhas não tem, já deve estar morta, ou um urso já deve ter pego ela, um leão. Não. Maria! E esse pastor pega o seu cajado, pega uma corda, se precisa arrancar do poço, sei lá, pega uma lamparina, se escureceu, vou trazer a Maria, eu tenho que ir atrás desta ovelha, e ele está ouvindo o gemido da ovelha, e ele sobe monte, pelo mesmo caminho que ele vê, ele pensa, ela deve se ter perdido por aqui, Maria! De repente, ele chega em um lugar de mata, de barro, de lama. Maria! Está escuro, mas ele está ali, passando pela lama. Maria! De longe, a ovelha que estava lá no poço, atolada, talvez pensa, é a voz do meu pastor. Será que o meu pastor veio atrás de mim?
Será que é o meu pastor atrás de mim? Maria! A ovelha está atolada até o pescoço. Ela não aguenta correr. Ela queria correr diante do pastor, mas ela não aguenta, ela só geme. O ouvido aguçado do pastor diz: a Maria está por aqui. E quando ele chega, Maria, sabendo que se ele demorasse muito, uma ovelha ferida, ela atrai lobos, ela atrai leões, ela atrai seus predadores. Ele diz: eu tenho que ir na frente do predador. É por isso que o evangelho tem que ter pressa. É por isso que Paulo com pressa. É por isso que Paulo rapidamente vai. Maria! Ele ilumina. A Maria está atolada na lama. Ele poderia dizer: é, Maria, eu falei para você não sair do meio do rebanho, sua rebelde. Não vou te carregar não. Pá, uma paulada na cabeça. Morre! Mas ele olha para Maria, a ovelha, quando olha para o pastor atolada na lama, pesada porque a lã estava carregada de barro. A ovelha acho que olha para o pastor e diz: meu pastor, me perdoe. O senhor sempre me falou para mim não desviar do caminho. Sempre falou para eu andar no meio do grupo. Mas sabe, eu nunca acreditei que o senhor voltaria para me buscar. Nunca, 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 nunca. O pastor entra na lama, arranca a ovelha e volta com o troféu. Chega lá no aprisco, lava a ovelha, chama o dono do aprisco e diz: cuida bem da minha ovelha esta noite. Agora eu posso descansar. Se você tem descansado quando deveria de trabalhar, você não foi chamado para o ministério. Passe a Macedônia. Depende de uma visão. Eu sei que muitos obreiros estiveram e não estão, porque Deus não deu a visão para eles, Deus deu a mim. Mas eu quero ser o mais claro possível para fazer você entender a visão. É Cristo para as nações. Mas a Macedônia pode estar do outro lado da tua rua, pode estar na campainha da frente da casa do seu vizinho, que só está esperando um convite. A Macedônia pode ser o grupo de visitas que vai no hospital. Quantas almas dizendo: passa a Macedônia do preconceito de entrar no hospital. Passe a Macedônia do preconceito para evangelizar pessoas que de repente não têm a mesma ideologia sua, mas que precisam de um encontro com Deus. Passe a Macedônia. Passe a Macedônia e ajude-nos. Eu tenho um sonho. Nos próximos 5 anos nós queremos atingir o maior número possível de capitais do Brasil e de países do mundo. E nós temos uma missão. E nós resolvemos hoje na reunião geral da diretoria que o mais breve possível nós precisamos de 300 para começar, obreiros que estejam dispostos a ir. A ir aonde milhares de pessoas não querem ir, a renunciar o que milhares de pessoas não querem renunciar o eu, o ego, salvar vidas. Que hoje nós temos dezenas de pessoas que vêm à igreja que eram ex-presidiários, pessoas que têm sido alcançados pela TV, que estavam nas drogas, nos vícios. Eu fico me perguntando: que amor é este? Como pode um Deus tão grande mover Paulo para ir dentro de uma prisão, sofrer, apanhar por causa de prisioneiros? Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas? Vai mais um versículo. O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Espera lá, se inclinar para ver o que está na terra, tudo bem,
Mas como se inclinar para ver o que está lá em cima? É porque Ele está acima de tudo. Quem é como Tu, Senhor? É nesse momento que eu quero que Deus abra os seus olhos. Nós não éramos ninguém, mas Ele olhou para mim. Ele me escolheu. Há 2 anos atrás, eu não tinha absolutamente nada relacionado ao que Deus nos deu nesses últimos 2 anos. E Deus olhou para mim, como tem olhado para você, e tem mudado a nossa história. Escute. Ninguém é como o nosso Deus. Se nesse momento Deus tocar em você, para abrir os seus olhos, eu quero que você se coloque à disposição de Deus. Quem é como Tu, Senhor, que se encurva para ver a terra, se encurva para ver a terra, se encurva para ver a terra. Quem é como o nosso Deus? Quem? Quem é como Tu, Senhor, que se encurva para ver o céu, se encurva para ver o céu, se encurva para ver o céu, se encurvar para ver a terra, a gente até entende. Se encurvar para ver o céu, excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba minha adoração, receba minha adoração, Receba, Senhor. receba minha adoração. Adore a Ele, por favor. Receba minha Adore a Ele. adoração. Adore aquele que é santo. Tu és santo, Adore aquele que é santo. maravilhoso, glorioso, Rei do universo, Ele é santo. dono da vida. És o nosso Salvador. Ele está batizando com o Espírito Santo alguém. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida. És o nosso Salvador. Receba minha adoração, receba minha adoração. Receba, Senhor. Aleluia. Será que você pode adorá-lo? Será que você pode adorá-lo aqui hoje? Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Receba o batismo com o Espírito Santo. Quem é como Tu, Senhor, que levanta o que está caído, desprezado e oprimido, e faz surgir um novo amanhecer. Quem é como o nosso Deus? Quem é como Tu, Senhor, que mostrou lealdade a Davi, mesmo quando ele errou, mas o Senhor não tirou tudo dele. Preste atenção nisso. Ser leal ao seu servo Davi, a gente até entende, mas levantar o que está caído excede o entendimento. Não dá para entender. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba minha adoração. Será que você pode convidar Ele a receber a Receba adoração? minha adoração. Levante as mãos. Receba minha adoração. Todo mundo.
Levante a mão. Receba a minha adoração. Eu quero ouvir vocês cantando com as mãos levantadas. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Aleluia! Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração. Quem é como o nosso Deus? Glória a Deus.